Agora na Pan. Jornal da Manhã. Paraná. 7h01. Repita. 7h01. Muito bom dia pra você que segue bem informado aqui na Rede Jovem Pan. Eu sou Marques Souza e está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. Também estamos na internet. Bom dia, T. Quem quiser nos ver e ouvir pela rádio que virou TV, faz como, hein? Bom dia, Marque. Boa segunda-feira. A partir de agora você acessa aí o nosso canal no YouTube, youtube.com/Jovem Pan Curitiba. Você se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação para saber sempre que a gente está ao vivo e também você vai acompanhar aí a gente sempre aqui das 7 às 8 horas da manhã de segunda a sexta lá no nosso canal no YouTube, comentando, tá? youtube.com/Jovem Pan Curitiba. Também tem o nosso aplicativo, você pode baixar aí no seu smartphone, procura como Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Ponta Grossa e Jovem Pan Cascavel. E além lá do canal do YouTube, você também pode participar do Jornal da Manhã Paraná pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Rafaela Moron. Oi, Marque, oi, Tê e ouvintes, ótima semana. Eu lembro que é isso mesmo, o ouvinte que quiser pode enviar áudios curtinhos de até 15 segundos com participações pro nosso WhatsApp. O telefone é o 41 99219 1039. Também dá para participar pela hashtag Jornal da Manhã PR. O nosso site é o jovempan.com.br/notícias e você segue com a gente a partir de agora para ficar melhor informado. 7h03. Repita. 7h03. Vamos aos principais assuntos desta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Paraná registra a primeira morte de profissional de saúde pelo novo coronavírus. Em todo o estado já são 73 vítimas fatais da doença. Governador Ratinho Júnior e secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, seguem isolados até resultados de exames do corona. Eles estiveram com o deputado federal Ricardo Barros, que testou positivo. Delegados da Polícia Federal enviam carta ao presidente Jair Bolsonaro dizendo que há crise de confiança instalada. Os delegados pedem ainda autonomia e dizem que o próximo diretor da Polícia Federal vai ter que demonstrar que não foi nomeado para proteger políticos. Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, deve ser anunciado como novo ministro da Justiça. Chegamos! E aí, Tê, como é que fica o tempo nesta segunda-feira brava? Bom, Marque, nessa segunda-feira, o deslocamento de uma frente fria pelo oceano aí na altura dos estados de Santa Catarina e Paraná aumenta a nebulosidade entre as regiões dos Campos Gerais, sul e leste do estado. Entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, a nebulosidade fica muito variável, com chuviscos ocasionais na Serra do Mar. Nas demais regiões paranaenses, o tempo segue estável e com o sol predominando. Em Cascavel, agora 16 graus, a máxima é de 29, por lá vai esquentar bastante. Em Ponta Grossa, agora 16 graus, a máxima é de 27, e em Curitiba, agora 15 graus, a máxima é de 24 graus. Nós começamos falando da troca do ministro da Justiça. O Bolsonaro avalia alguns nomes e Jorge de Oliveira é o favorito para substituir o ex-ministro Sérgio Moro. Rafael. Pois é, Marque, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, já teria sido escolhido para substituir Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. No sábado, ele se reuniu com Bolsonaro lá no Palácio do Alvorada. O novo ministro já escreveu no Twitter até uma mensagem, publicou uma foto e colocou que está com o Bolsonaro pelo que ele chamou de, abre aspas, um Brasil melhor, fecha aspas. Com a confirmação de Jorge Oliveira no Ministério da Justiça, a Secretaria-Geral da Presidência deve ficar nas mãos de Flávio Rocha, que é o atual secretário de Assuntos Estratégicos. O governo também bateu o martelo aí sobre o novo nome para ocupar o posto de diretor-geral da Polícia Federal. Vai ser, como você adiantou já na última sexta-feira, Marco, Alexandre Ramagem, que é o atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência e que aí vai substituir o delegado Maurício Valeix. Lembrando que a saída de Valeix foi um dos motivos que levaram aí Sérgio Moro a se demitir do governo de Bolsonaro. Marque. Vamos lá, quem é Jorge Oliveira? Jorge Oliveira é um amigo da família Bolsonaro. Ele é inclusive padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro. A cerimônia foi feita no ano passado. O pai de Oliveira trabalhou com o presidente durante 20 anos, quando Bolsonaro era deputado. O próprio futuro ministro já foi assessor parlamentar de Bolsonaro e depois chefe de gabinete na Câmara de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Então é alguém de casa. Bolsonaro indicou alguém que é muito próximo a ele e que não tem problemas em seguir suas ordens, Ele tem 44 anos e não só ele, como o pai dele trabalhou com a família quase a vida toda. Então esse é o novo ministro da Justiça, alguém da família. O Ramagem, nós já trouxemos aqui inclusive, ele também
é amigo da família. Inclusive passou a festa de Réveillon, a virada de 2018 para 2019, do lado do Carlos Bolsonaro, outro filho do presidente. Então você percebe que as trocas foram feitas aí com base no que a família entendeu ser melhor. Sobre a saída do Moro, na verdade era uma tragédia anunciada, tragédia para o Brasil, eu quero dizer, né? Essa crise entre o Bolsonaro e o Moro não é nova, nós trouxemos aqui ontem, desde agosto do ano passado ela vinha se arrastando, né? E vinha, e agora chegou ao limite quando o presidente quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal, o paranaense, delegado Maurício Valeixo, que acabou deixando mesmo o cargo, né? Acabou deixando a direção geral da PF. Aí teve a troca de farpas, Moro saiu atirando, fez acusações graves, são pelo menos 8 crimes tipificados ali na fala de Moro, né? Uma delação premiada na prática. E vamos ver agora como será tudo isso. O Bolsonaro negou e não negou. Ele fez uma fala lá de 45 minutos, eu cronometrei, 45 minutos e 20 segundos, e não respondeu a pergunta central, o porquê da troca. Disse lá várias coisas, mas não explicou o porquê Maurício Valeixo o incomodava desde agosto do ano passado. Uma pergunta que foi muito frequente nas redes sociais, o pessoal inclusive me procurou lá no Instagram, no Twitter, para perguntar, mas por que o Moro ficou todo esse tempo? O Moro ficou até o momento que ele entendeu que ainda tinha gerência sobre o processo da justiça brasileira, como ministro, né? Que ele era o gestor dessa pasta. A partir do momento que ele não pode nem indicar o diretor-geral da PF, ele falou, não, para mim não dá. Ele ficou resistindo e tentando fazer com que as instituições funcionassem corretamente. Tanto é que ele conseguiu deixar o Valeixo até a última sexta-feira. Desde agosto, todo dia o presidente vinha incomodando para tirar o Valeixo da pasta. Não se sabe por quê, porque ele não explica, ele só fala que queria trocar. A única coisa que ele falou foi, eu queria o nome meu. Mas por que você queria o nome teu? Ele não fala. Estamos esperando ainda o porquê. Mas de qualquer forma, o Moro ficou até enquanto conseguiu manter a sua equipe. A partir do momento que foram saindo as pessoas da equipe dele, ele entendeu que não tinha mais que ficar. Agora, vamos ver o que acontece. O que tem que fazer agora? Ter calma. Ter calma. O Moro fez as denúncias. O Moro é uma pessoa que gosta de credibilidade junto à sociedade, pelo menos a boa parte dela. E agora o judiciário tem que investigar. Nós temos que aguardar, respirar fundo. Eu sei que é difícil esse momento, tá todo mundo nos extremos, as torcidas se armaram na internet, né? Quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é Moro, e fica esse fla-flu eterno, esse atletiba eterno, mas o Brasil não precisa disso. Até porque não é uma boa colocar fogo num país que nós moramos aqui. Então vamos fazer o quê? Tem que aguardar a justiça fazer a parte dela. Moro fez denúncias, já tem um inquérito que vai funcionar para investigar o que ele disse, inclusive ele mesmo, até porque se ele não tiver como provar o que disse, ele vai ter que responder perante a justiça. Então, o Supremo Tribunal Federal já analisa um pedido da Procuradoria-Geral da República de um inquérito para investigar o que ele disse, e vamos aguardar que a justiça faça o trabalho dela. Na Câmara já tem pedido de CPI, já tem pedido de impeachment para ser analisado, e é importante que todos esses processos aconteçam de verdade, até pra gente entender essa história que é muito grave, é gravíssima, e saber o que fazer a partir daí. Então tem que ter calma, as instituições têm que trabalhar, a democracia tem que prevalecer, e o judiciário junto com o Congresso é que vão dar o tom desta crise. É importante ter calma. Denúncias graves têm que ser investigadas, e aí no final do processo a gente vai saber o que é verdade, o que não é. 7:09 agora. Repita. 7:09. E aí tem uma pesquisa que aponta que 65% dos brasileiros acreditam na acusação de Moro contra Bolsonaro. Pois é, Marco, depois dessa sexta-feira muito movimentada aí, houve um levantamento que foi feito pela Ideia Big Data. Ainda apurou que 2/3 dos entrevistados consideram que o ex-ministro Sérgio Moro é sim um forte candidato para as eleições de 2022. Bom, sobre as acusações de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal, dessa intenção, 65% dos entrevistados por essa pesquisa disseram acreditar em Sérgio Moro.
35% disseram não acreditar no ex-ministro. Tem mais, para 61% dos entrevistados, Sérgio Moro pode ser pivô de um processo de impedimento do presidente. Outros 39% discordaram da possibilidade. Sobre o futuro de Sérgio Moro, 66%, como a gente falou aqui, acreditam que ele pode sim ser um forte nome para a presidência da República, candidatura, e 34% disseram que não. Essa pesquisa foi feita por telefone na última sexta-feira, dia do anúncio da demissão de Moro, que você também tinha antecipado aqui logo cedo para os ouvintes do Jornal da Manhã Paraná, do governo Bolsonaro, e aí teve cerca de 1.600 respostas, Mark. Tá aí, portanto, esses números aí dessas pesquisas que eu não sei se são verdadeiros ou não. Sempre falo que essas pesquisas feitas por telefone durante a quarentena, eu não confio. Mas tá aí o número que quiser, acredita. Vamos em frente aqui, Rafaela, até porque o pedido de demissão de Sérgio Moro e a exoneração do Maurício Valeixo repercutiu muito no país, né? Foi o assunto do fim de semana. Parlamentares da bancada aqui do estado também se manifestaram sobre esse assunto. Pois é, ninguém escapou, né, de se manifestar a respeito dessa situação, muito menos os políticos. E aí aqui no Paraná o governador Ratinho Júnior publicou nas redes sociais uma mensagem lá com uma fotografia dedicada a Sérgio Moro que dizia, abre aspas, o Paraná te recebe de braços abertos, fecha aspas. E aí ventilou uma informação de que o governador teria oferecido ao ex-ministro uma super secretaria, seria a intenção de unir aí a Secretaria da Justiça da Família com a Segurança Pública, e também ele acabou se manifestando em redes sociais após isso. Bom, em tom de lamentação, outro que se manifestou foi o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Vamos ouvir. Lamento profundamente a saída do governo federal do agora ex-ministro Sérgio Moro e do ex-superintendente da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Ambos são orgulho de Curitiba, reservas morais que o Paraná ofereceu para servir o Brasil. Na forma do detestável e antigo costume político brasileiro, Moro e Valeixo fizeram o que deviam e Brasília fez com eles o que costuma. Aliás, perdão, Rafael, claro. É muito boa essa fala do Greca, eu gostei do final. Fizeram o que podiam e Brasília fez com eles o que se esperava. É excelente o que costuma. Bom, aí parlamentares aqui do Paraná, além do prefeito e do governador, também aí lamentaram essa situação toda. O senador Álvaro Dias do Podemos se manifestou, disse que Sérgio Moro conheceu de perto essa selva que é a política. Em relação à demissão do ministro Moro, quem perde é o governo fica menor, mas é também um prejuízo enorme para o país. As denúncias são sérias e a apuração é necessária, não há como ignorá-las. Por isso, o próprio Procurador-Geral da República solicita do Supremo e há a instauração do inquérito. No Congresso, tanto Câmara quanto Senado, também há movimentos para a instalação de CPIs para investigar os fatos. Isso não pode ficar, evidentemente, assim. A impunidade é o pior dos caminhos. Em relação à política, não é hora de cogitações, de especulações. Certamente é um momento de profunda decepção para o ministro Moro. Ele conheceu de perto essa selva que é a política, um campo minado da inversão de valores, das incompreensões, da ingratidão e das traições. Então temos que dar a ele o tempo de que necessita para refletir sobre o seu futuro. É evidente que se um dia ele desejar militar na política, as portas estão abertas para ele. O senador Oriovisto Guimarães, também do Podemos, declarou apoio ao ex-juiz e disse que não quer ver o fim da autonomia na Polícia Federal. Cumpriu o mandamento que impôs a toda a sua equipe de colaboradores, fazer sempre o que é certo. E é muito certo o que ele fez. Não se pode compactuar com a interferência política na Polícia Federal. Não se pode abandonar os seus próprios princípios para preservar um cargo. Moro, mais uma vez, me enche de orgulho. Me enche de orgulho como paranaense, me enche de orgulho como brasileiro. Ele dá o exemplo de alguém que prefere não ter cargo algum, de alguém que prefere estar sem emprego, em dificuldades, prefere tudo isso do que simplesmente abrir mão de princípios.
Para o senador Flávio Arnes da Rede, o ex-ministro sempre foi referência no combate à corrupção. Arnes defendeu ainda o afastamento de Bolsonaro do poder. Lamentamos muito a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Para todos nós do Paraná e do Brasil, Sérgio Moro sempre foi uma referência na defesa de bandeiras essenciais para a sociedade brasileira: combate à corrupção, combate ao crime organizado e combate à violência. Lamentamos muito que o presidente Bolsonaro venha ocasionando crises políticas semanais. Este é o momento em que a gente tem que se posicionar, e eu diria que a melhor solução para o Brasil neste momento seria a renúncia do presidente da República, para evitarmos um processo doloroso, demorado de impeachment, o que acarretaria também danos para a nossa sociedade, e que assumisse o vice-presidente da República de imediato, para buscarmos uma união nacional. O deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania, afirmou que a saída de Moro já estava desenhada. Vamos ouvir. Isso já estava desenhado desde o ano passado. Primeiro, um governo de altos e baixos, desequilibrado, não ajusta a equipe para uma missão a cumprir, até porque até hoje o plano de governo não apareceu, só discurso, não é? E de repente acontece com Bibiano, com Santa Cruz, depois com Mandetta e agora com o ministro Sérgio Moro. É muito grave. O deputado federal Paulo Martins, do PSC, afirmou que quem perde com tudo isso é o país. O grande derrotado nisso tudo é o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, eleito com uma agenda de mudança, de modernização, de combate à corrupção, alia-se ao ex-juiz Sérgio Moro, símbolo, homem que prendeu Lula, o maior vagabundo do Ocidente. E não é desejável que essa união fosse chegar a acabar da maneira com que acabou, com acusações, enfim, e com a quebra daquilo que as pessoas tinham nessa união, que é a esperança de resultados práticos, de resultados de combate à corrupção, de um país mais seguro, que é o que todos desejam. Não é bom porque é mais um elemento de instabilidade para o Brasil, país que precisa, sobretudo neste momento de desemprego, de pandemia, de estabilidade política, de estabilidade jurídica, para poder sair dessa, e esse é definitivamente um elemento que não ajuda. Claro que tudo isso tem que ser apurado, o que o ex-ministro disse tem que ser apurado. A história de vazar prints de conversa privada também não foi legal, acho que ele errou aí, podia ter demonstrado de outra forma, mas eu espero que a gente saia dessa. O deputado federal Luciano Dutti, do PSB, diz que o foco do momento é o coronavírus e, por isso, no entender dele, é preciso equilíbrio no governo. Olha, em primeiro lugar, eu lamento muito a saída do Sérgio Moro. Para muitos, o Sérgio Moro transmitia a confiança de que o governo seria firme na área de segurança e no combate à corrupção. Agora, o relato do Moro, dos motivos que levaram ele a sair do governo, são denúncias muito graves e que precisam ser investigadas. A Polícia Federal é uma polícia de Estado e não uma polícia a serviço do governante de plantão. Isso acontece no momento que várias denúncias aparecem envolvendo pessoas muito próximas ao presidente. Nós, lá do PSB, a gente vai cobrar que tudo isso seja investigado e esclarecido. O presidente, pelos relatos do Moro, ele cometeu crimes de responsabilidade. E isso, olha, é muito grave. E além de tudo isso, temos o coronavírus, com situações muito críticas em várias regiões do país. E esse que deveria ser o principal foco nosso nesse momento. É necessário, é urgente restabelecer o equilíbrio e a ordem, para que a gente possa ter uma situação
melhor e mais equilibrada, e sem todos esses fake news que vem acontecendo todos os dias. Então nós vamos continuar lutando para que essa investigação chegue ao seu final com tudo isso esclarecido. Aí, portanto, essa fala do Luciano Dutti falou ali, né, que tem muito interesse político, que a PF é uma polícia de Estado, e ele está corretíssimo. Quer saber, por exemplo, por que o governo queria trocar o superintendente da PF em Pernambuco? Foi uma das falas do Sérgio Moro lá na saída, né? Ele contou, ele queria trocar o Rio e Pernambuco. O Rio não precisa muita coisa para você saber o porquê queria trocar o cara da PF no Rio e colocar alguém da confiança da família Bolsonaro, né? As investigações sobre o filho estão lá e eles têm interesse que seja alguém mais próximo à família. E em Pernambuco, quem tá pedindo para trocar é o Fernando Bezerra. Quem é o Fernando Bezerra? É o líder do governo no Senado, do MDB, né? Aquele partido fisiológico que está cobrando do governo ações para segurar a PF, porque a PF investiga ele e os familiares. O Bezerra é investigado por desvio de dinheiro público no Nordeste. E a PF de Pernambuco que toca essas investigações. Daí ele, claro que ele não quer trocar o superintendente, vai ser trocado pelo jeito. Aí você consegue começar a entender o que de fato acontece. É muito importante saber que a PF é uma polícia de Estado. A PF precisa de autonomia para trabalhar. Ela não pode ficar refém de governo ou de governante. Não pode. É ruim para a PF ter um amigo do filho do presidente dirigindo a instituição. Eu não sei se ele é ruim ou não, mas ele é amigo do filho do presidente. Passa o Réveillon com ele. Eu imagino, Rafaela, que você passa o Réveillon com quem você gosta, com a família, com amigos, não é isso, Terríveis? Pessoas próximas, exato, óbvio, exato. Bem próximas, né? Que é um momento especial para todo mundo. É um momento de renovar a energia, de abraçar quem você gosta. Enfim, isso causa desconfiança, é o que inclusive vem falando os delegados, né? Que a PF passa por uma crise de confiança. A PF é uma das instituições mais respeitadas do país. Não é à toa que o povo grita na rua: Polícia Federal, orgulho nacional. E é isso, vamos esperar para ver o que vai acontecer, por isso que as denúncias são graves, né? As trocas estão confirmando o que disse Sérgio Moro. As duas pessoas que saíram, o Moro e o Valeixo, quem entrou no lugar são amigos da família Bolsonaro. Então, isso confirma o que Moro disse. O resto, tudo é ladainha de rede social. É a briga do Fla-Flu. Um virou comunista, outro tinha um plano secreto para derrubar não sei quem. E essas coisas de rede social, essas teorias da conspiração. E a crise está instalada no governo. Por exemplo, todo mundo fala que o Guedes é a próxima vítima e tal. Não é o Guedes, já tem inclusive vítima bem encaminhada, é a Regina Duarte. Já vem dando sinais claros que deve abandonar o barco de Bolsonaro. Inclusive, nesse fim de semana, foi aí alvejada por tiros de seu subordinado, né? O presidente da Fundação Palmares, que aí deu cutucadas na atriz. Ele deixou claro, se é pra atriz, é pra atriz. Então, o governo é meio perdido, é um pessoal que briga entre eles. É por isso que a oposição só cruza os braços e assiste tudo, né? É por isso. Então, a Regina Duarte também já está na reta final aí do governo pelo jeito, tá dando sinais claros que pode deixar o barco. O Guedes estava visivelmente incomodado naquela coletiva lá do Bolsonaro, foi sem terno, foi sem sapato, usou máscara, não aplaudiu, olhava o relógio toda hora. Essa leitura é importante fazer, né? Ele estava claramente, nitidamente incomodado. E até um erro de comunicação. Ele levou lá todos os ministros, Rafaela. E é uma coisa que pouca gente falou. Pega o pronunciamento do ex-presidente Fernando Collor quando começaram as denúncias. A cena é a mesma. É a mesma. O Collor com todos os ministros em volta. Pega a foto, faz o exercício aí, vai no Google, discurso Collor contra impeachment. Você vai ver, é a mesma cena. Levou lá todos os ministros para mostrar que não estava sozinho. Quando, pelo processo comunicativo, seria o contrário. Ele teria que estar sozinho para mostrar que está frágil, que levou uma golpeada pelas costas novamente e tal. Então nem isso ele conseguiu comunicar direito. Mas enfim, vamos em frente, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Uma parte ali parecia que tava com uma cara meio que foi obrigada aí, né, Mark? O ministro da Saúde virou até meme, né? Isso, virou meme. Alguns que estavam na ponta foram um pouquinho afastados, com constrangimento. Exato. É a impressão que passou, pelo menos. Exato. Agora vamos ver. E o que mais importa é que nesse discurso o Bolsonaro falou do aquecimento da piscina olímpica. Chamou uma mulher de gorda com 5 anos. Falou que o filho é pegador. E
Enfim, mas não respondeu por que o Maurício Valeixo o incomodava tanto. Não respondeu. Essa pergunta não foi respondida e o Brasil espera essa resposta. Tanto é que a gente não está nem preocupado com quem será o novo ministro da Justiça. Pode ver. A preocupação é com quem vai dirigir a PF. Essa é a preocupação do país nesse momento. Porque não dá para ler esse tipo de coisa e informar esse tipo de coisa que o Fernando Bezerra, que já foi líder do governo Temer, já foi líder do governo Bolsonaro, vive ali mamando nas tetas do Estado, está indicando o superintendente da Polícia Federal. Essa é a preocupação. O nome troca e não importa quem está lá. Quem tem que funcionar é a instituição. A Constituição tem que ser respeitada. A Constituição não transforma a PF em uma polícia para atender a família do presidente. Ela tem que funcionar ao país, atender à União, atender ao Estado brasileiro. E é o que ela tem feito muito bem nos últimos 20 anos. Então é isso que tem que ser mantido. Então o nome troca, não tem problema. As instituições funcionam independentemente de nomes. Agora, você tem que manter nomes que entendam isso e não alguém que vai fazer o serviço para esse ou para aquele. Vamos em frente aqui, né, sobre esse assunto, porque a Polícia Federal, os delegados da PF, não, Rafaela, mandaram uma carta a Bolsonaro dizendo que há uma crise de confiança instalada. Pois é, diante dos fatos houve uma preocupação, de fato, com a autonomia e com a situação da autonomia da Polícia Federal. Então, nesse texto, os delegados cobram do Bolsonaro um compromisso para garantir a autonomia da Polícia Federal. Segundo a associação da categoria, o próximo diretor-geral da PF vai ter de demonstrar que não foi nomeado para proteger políticos. A entidade pede providências para resguardar a Polícia Federal de novas crises. Tá, e portanto essa carta que os delegados enviaram até para informar a sociedade, ao governo, que não estão contentes. E a rede social virou um ringue no fim de semana entre bolsonaristas e quem defende o Moro, não é isso, Rafael? Pois é, o final de semana foi bastante movimentado. Provavelmente quem está ouvindo deve ter recebido aí diversos memes ou argumentações em torno de toda essa situação. E aí a gente acabou acompanhando também, inclusive, entre os dois principais protagonistas dessa crise, uma troca de mensagens bastante pesada. Primeiro foi Jair Bolsonaro, que publicou uma mensagem fazendo referência àquelas publicações que foram de mensagens atribuídas aos integrantes da Lava Jato, né? Vazadas aí pelo The Intercept. E aí o presidente escreveu lá, abre aspas, a Vaza Jato começou em junho de 2019. Foram vazamentos sistemáticos de conversas de Sérgio Moro com membros do Ministério Público. Buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, PT e PDT pediram a prisão dele. Em setembro, cobravam o STF. Bolsonaro, no dia do desfile de 7 de setembro, fez isso. Aí publicou lá uma fotografia em que ele aparece abraçado com o Sérgio Moro no desfile de 7 de setembro em Brasília do ano passado. Aí depois Bolsonaro publicou mais. Abre aspas, lamentavelmente o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF, nenhum superintendente foi trocado por mim, todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral. Para mim, escreveu o presidente, os bons policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, onde trabalhava o então juiz, fecha aspas. Sérgio Moro também se manifestou a respeito dessas situações nas redes sociais, escreveu que sobre a reclamação na rede social do senhor presidente, quanto à suposta ingratidão, ele também apoiou o presidente, disse, quando ele foi injustamente atacado. Mas preservar a Polícia Federal de interferência política é uma questão institucional, de Estado, de direito e não de relacionamento pessoal. Sérgio Moro usou o Twitter também neste domingo para dizer que não se incomoda com essas campanhas que o atacam. Escreveu, abre aspas, tenho visto uma campanha de fake news nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo, já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos. Fecha aspas. Marque. Cutucou aí sobre o slogan de Bolsonaro. E o que o Brasil assiste é uma grande lavagem de roupa suja, né? E aí os dois erram, tá? Os dois estão errados. Não tem que responder e não tem que atacar. São dois homens que estavam nos cargos mais altos da República. Agora ficava lavando roupa suja dessa maneira. E daí um vaza print, outro responde com a militância virtual e o Brasil é refém disso agora. Juro que a gente lutou tanto para consolidar a democracia para chegar nesse ponto de ficar parecendo marido e mulher que separaram brigando. Aliás, essa é a analogia que o presidente faz frequentemente, né? O casamento que não dá certo, a separação. Ele falou isso. Divórcio consensual. Do Mandetta. Da Duarte. Da Duarte. Lá, o Bonner, lembra? Provocou lá, da Fátima Bernardes. Então, assim, ele usa isso frequentemente. O Brasil é mais que relacionamentos pessoais, gente.
É lamentável, a situação é lamentável. É lamentável. E as redes sociais teve aí muita repercussão e o ministro Sérgio Moro fez com que o presidente Jair Bolsonaro perdesse seguidores, é isso, Rafael? Pois é, a primeira vez aí que foi registrada uma perda de seguidores nas redes sociais de Jair Bolsonaro. Até a última sexta-feira ele não tinha registrado aí um dia que ganhou um follow. E aí os dados são da consultoria Bytes, que começou a acompanhar as publicações de Bolsonaro no Twitter, Instagram e também Facebook e YouTube desde 1º de setembro de 2017. Então fazia bastante tempo mesmo. Em 6 horas entre o pronunciamento de Moro e o dele, o presidente e os filhos perderam cerca de 86.400 seguidores. Só grifando foi num trecho de 6 horas, né? Tem que ver o que aconteceu na sequência aí. Ainda de acordo com a consultoria, as postagens com hashtags negativas sobre Bolsonaro somaram 770 mil tweets às 6 da tarde desta sexta-feira. Já o ex-ministro Moro teve aí um efeito oposto, ganhou mais seguidores, conquistou cerca de 160 mil seguidores novos nas contas do Twitter e também do Instagram, Mark. Tá, e portanto, todo mundo tem o direito de falar o que pensa na rede social, desde que seja verdade, que não tenha fake news, que não tenha coisa mentirosa, né? Que o argumento seja a opinião pessoal e não uma mentira. Tem o direito de falar o que quiser, e isso é do jogo. Agora, é importante também não cair nas tramas de militância. Por exemplo, rodou aí no fim de semana um pessoal queimando a camisa do Moro na rede social. Vocês viram esse vídeo, não? Sim. Que era aqui de Curitiba e tal. Daí, né, o jornalismo foi pesquisar quem que são essas pessoas, né? Que são até interessantes. Era alguém que apoiava muito e de repente não apoia mais, de um passo de mágica. Vamos lá. Quem queimou a camiseta é uma senhora chamada Marli Terezinha Rossi. Quem que é ela? Ela é assessora do deputado estadual Everton Marcelino de Souza, do PSL, né, que se elegeu na onda bolsonarista. Então a moça lá que tá queimando a camisa, indignada, é só uma assessora parlamentar que é paga com o seu dinheiro, ganha 10 mil reais por mês da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, por isso que tem que tomar cuidado no negócio de rede social, porque geralmente quem é muito efusivo tem algum motivo. No caso dessa senhora, vou repetir o nome dela, Marli Terezinha Rossi, que é assessora do deputado estadual Everton Marcelino de Souza, do Baixo Clero, da Alep, ganha 10 mil reais por mês do dinheiro do povo, né? Não teve corte de salário, no meio do corona, ela tá ganhando 10 mil em casa, a Assembleia tá em home office. Aliás, é um bom questionamento a Alep, hein? Essa senhora não está em home office, que a Assembleia não tem expediente por causa do corona. Não teve corte de salário, ela ganha 10 mil reais por mês em casa, mas saiu para queimar a camiseta do Moro. Então é isso. Então são militantes e aí a rede social virou um ringue de militantes e nem sempre o que tá ali é extrato da verdade. Eu não tô dizendo que são robô, não, até porque ela é bem viva e ganha bastante dinheiro do povo. Então tem que deixar claro as coisas. Não tem problema você queimar o que você quiser, mas lembre-se que você é funcionário do povo, o povo lhe paga e é para você ser assessora parlamentar, não para fazer militância em rede social. Agora 7h33. Repita. 7h33. Hoje não temos live. O que aconteceu, Terrível? Pois é, Marco, a gente tá com um problema aqui na nossa live, que a gente não tá conseguindo gerar a nossa live pro canal do YouTube, tá? Mas depois a gente faz um vídeo lá pra colocar nas nossas redes sociais pra explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar no nosso Instagram, beleza? Então, pra nossa audiência hoje que tá procurando a live, não temos live hoje, mas depois a gente vai fazer um vídeo exclusivo lá pro nosso canal no Instagram. E o que os ouvintes estão dizendo disso tudo? Bom, Mark, muita gente hoje participando aqui também no nosso WhatsApp. Esse assunto, lógico, vai movimentar muito e já tá movimentando aqui a participação dos ouvintes. O Emerson tá falando assim: bom dia, o presidente falou porque Valeixo estava fora, não dava a mínima para o caso Adélio, também não deu a mínima para as acusações sobre Bolsonaro e o caso Marielle. Vamos lá. Primeiro, o caso Adélio foi investigado, tem um cara preso, inclusive. Eu não concordo com a investigação. Tá bom, então vai reabrir o caso. Mas vai reabrir o caso por causa de um caso pessoal do presidente, interesse pessoal do presidente? E todos os outros casos da PF são menos importantes? Todo caso é importante. Há outros homicídios, tentativas de homicídios sendo investigadas também? Então é isso. As pessoas não podem querer que a imaginação delas seja confirmada pela realidade. E esse caso foi investigado à exaustão. Aliás, o pessoal fala assim, porque não tem apoio do Moro pro presidente. O Moro foi o ministro da Justiça que mais abriu inquéritos para investigar no interesse do presidente, foram 25.
Nenhum homem da justiça fez tanto isso. Segue em frente, Tui. Bom, também tem aqui o nosso ouvinte participando. Bom dia, na realidade isso ficou claro sim. Sempre foi o Valeixo que queria sair da PF. A briga foi na realidade para saber quem seria o novo nome. Porém, não foi Bolsonaro que pediu para o Valeixo sair. O Valeixo colocou o cargo à disposição porque o Valeixo tem uma educação republicana e entendeu que se o superior dele estava incomodado com a postura dele, ele poderia deixar o cargo. Isso foi o que o Valeixo falou, inclusive, em carta. Então, não é que pediu pra sair. Escuta, você tá incomodado comigo? Você pode me trocar. Fique à vontade para fazer o que for preciso. Foi isso. É diferente. Mark, só para complementar, tem uma fala do ex-ministro Sérgio Moro dizendo que o Valeixo estava cansado de ser assediado para ser substituído. Aspas. Exato. Quem que trabalha certo? É a mesma coisa eu aqui, ó. Vão achar outra pessoa lá pro jornal. E daí você trabalha tranquilo? Não. Então eu vou sair. Ó. Vocês ficam lá com o cargo aberto para indicar alguém. É a mesma coisa. Bom dia, Valeixo pediu demissão. Moro queria a vaga no STF. Moro é amigo de vários, temos que verificar. Moro vai ser candidato pelo PSDB. Moro foi investigado pelo caso Intercept. Como é que é? Um combo de fake news. Primeiro que ele não é candidato ainda. Não sei se será, inclusive. Não é nem filiado. E acho que se for candidato, não será pelo PSDB. Achismo meu. Mas não é candidato. Segundo, ele não negociou vaga no STF, é o que ele diz pelo menos. Até porque, para pra pensar um pouquinho, se ele tivesse negociado, ele ia ficar no cargo. Troca lá. Se ele desse mais importância pra vaga no STF, ele ia ficar quieto, engolir seco mais um sapo, com tantos ele já engoliu, né? Ele já engoliu um monte de sapo. Tiraram, por exemplo, a indicação dele também, que era o chefe do COAF, o Roberto Leonel, que é aqui de Curitiba também, inclusive. E ele ficou quieto. Se ele fosse só atrás do cargo no STF, ele ia ficar quieto, cruzar os braços. Deixa eu trocar, o meu tá garantido. Não foi o que ele fez. E eu quero lembrar aqui que ele deixou pra trás uma carreira de 22 anos como juiz. Ele tava tranquilo na dele. Era um juiz bem avaliado, tinha um bom salário, tinha um bom trabalho, tinha uma carreira vitoriosa e deixou tudo isso pra trás porque entendeu que ia servir ao país dele. E ficou 1 ano e 4 meses só no cargo e saiu porque entendeu que não era mais necessário, que ele não podia mais fazer o trabalho que ele queria. Então é isso. Aí quem quiser acreditar em fake news, acredita. E sobre o Intercept, então tem uma matéria do Intercept, eu vou convidar o ouvinte a ler, falando do Carlos Bolsonaro aqui, inclusive, dos filhos do presidente. Essa também tá valendo ou só vale a matéria que você escolhe, ouvinte bolsonarista? Tá aqui o Valdir também falando com a gente. Moro tinha minha confiança até o momento que ele divulgou os prints no JN. Agora, um jogo muito rasteiro, o que ele fez pra mim, isso não foi da cabeça dele. Ou então nós não conhecíamos Sérgio Moro direito. O Intercept fala aqui que a rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da militância no Rio. O ouvinte pode também endossar essa matéria se ele quiser. Eu não confio no Intercept, deixar claro. Pra mim, a militância não é jornalismo. Intercept. Mas já que o ouvinte né? bolsonarista pediu pra ler o Intercept, tem lá essa matéria, ouvinte. Pode ler também. Ótimo dia, Marcos Souza, Terribas e Rafaela. Alfredo Lopes Júnior de Colombo, falando aqui, a investigação de Carlos Bolsonaro não está sendo conduzida no âmbito do estadual do Rio de Janeiro? Perfeito, está. O que o Bolsonaro quis dizer, que não soube se explicar direito, é que ele pediu pro Moro abrir um inquérito pra investigar sobre o porteiro, se o porteiro mentiu ou não. E ele até abriu esse inquérito. E que não teria dado a atenção necessária. Mas veja que todas as reclamações do Bolsonaro estão relacionadas ou a ele ou aos filhos. Não tem um problema assim, há um desvio milionário na PF. Aí sim, tira esse cara é um ladrão. Mas não é nada disso. É porque não investigou ele, não investigou o que o filho queria. Esse é o problema. O Hiroshi falando assim, me desculpem, com 51 anos de idade perdi a esperança nesse país. A Patrícia também falando aqui, Mark, o que você acha dessa estratégia do Bolsonaro de colar no Sérgio Moro a imagem de traidor? Será que agora o processo do impeachment vai? Eu não sei se vai ter impeachment, de verdade. Porque o Congresso está se organizando. O que tem no Congresso nesse momento, até por ouvinte saber o bastidor, o que tem no Congresso nesse momento são 2 grupos, né? Os que querem impeachment e os que não querem, obviamente. Quem não quer tá sendo capitaneado pela Bia Kicis. Não, como é que é o nome dela? Até esqueci, Rafael. A moça que tem os sprints vazados lá. A que casou, a deputada Zambelli. Carla Zambelli. É isso, eu confundi com a Bia Kicis, perdão. A Carla Zambelli, que tá organizando o pessoal contra o impeachment, e do outro lado o próprio Maia,
que tem feito reuniões de bastidores aí para ventilar a possibilidade de aceitar um pedido de impedimento. Não tem nada. O que eu acho que vai dar? Em nada. Porque o Centrão está feliz agora com o governo Bolsonaro, o Arthur Lira está do lado do Bolsonaro e o Centrão tem que votar. Então, eu acho que não vai dar em nada. Esse impeachment não vai para frente. E eu não quero também que o Brasil vire mais um caos político. Eu acho que a gente tem que investigar o que tiver e aí a justiça vai definir o que fazer. Sobre a estratégia, o que restou? O que vai colar no Moro? Que ele é corrupto? Não dá, né? Então, achou lá a pecha de traidor pra colar nele. Bom, Mark, tem muita gente participando aqui, mandando mensagem, e a militância tá aqui em cima. Falando assim, ó, puxa saco do Moro você, um cara que nem investigou a facada do presidente. Final telefone 6672. Foi o que a gente falou aqui no começo. Tanta coisa investigou, né? Tanta coisa investigou, né? Enfim. Eu sou um jornalista que sempre torci pelo Brasil. E eu não quero que o governo vá mal, porque se o governo ir mal, eu também me ferro junto, no português claro. Agora, o que é certo é certo. E até porque a crítica tem que ser vista como uma coisa positiva, como na construtiva. Bolsonaro errou em fazer o que fez com a Polícia Federal. Tá mal explicada essa história. E eu também acho que o Moro errou na forma, depois que saiu, de ficar trocando ofensas pelo Twitter. São dois personagens muito importantes da República para ficar lavando roupa suja em público. Mas cada um faz o que quiser. Bom, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, já a gente volta. Você continua mandando a tua mensagem aí no nosso WhatsApp. Hoje estamos sem live, não está funcionando a nossa live, mas depois a gente vai publicar um vídeo lá no nosso Instagram, fazendo um resumo aí sobre essa questão do Sérgio Moro, do Bolsonaro. Você pode acessar lá o nosso Instagram, @JovemPanCuritiba, @JovemPanCascavel e @JovemPan Ponta Grossa. Já a gente volta aqui na Jovem Pan. Jornal da Manhã, Paraná. Agora 7h47. Repita. 7h47. Vamos mudar de assunto aqui, mas antes, só para um ouvinte muito sagaz aqui mandou uma observação importante. Veja que o bordão agora é o mesmo que os petistas usavam pro Lula. Cadê as provas? Não é o que os lulistas falam? Que Moro foi condenado sem provas? Então é isso. Olha como a política não se reinventa, ela só se repete, né? Mudam os grupos, mas as conversas continuam as mesmas. O comportamento social, panelaço que a gente já acompanhou na era Dilma. Quem é que tá batendo panela agora? Exatamente. Então é isso. O governo do Paraná e o secretário de Saúde estão isolados até o resultado de exames do novo coronavírus. A Marca Ratinho Júnior e o Beto Preto estiveram com o deputado federal Ricardo Barros em um evento lá em Maringá. E aí o Ricardo Barros testou positivo para o coronavírus. O governo afirmou que durante o evento todos usaram máscaras e que os microfones tinham sido higienizados com álcool gel. O deputado Ricardo Barros divulgou que foi infectado pelo corona nas redes sociais. Ele ficou internado no Hospital Santa Casa de Maringá de sexta até o meio-dia de ontem, domingo. Ricardo Barros está em casa, isolado, e afirmou que decidiu ir ao médico porque estava incomodado com uma tosse. Eu estava com tosse a partir de terça-feira, uma tossezinha seca, e persistiu aí por uns 4 dias, aí resolvi ir no médico. O médico pediu uma tomografia, a partir da tomografia me pediu que eu fosse internado e fizesse o exame. O exame deu positivo. Eu iniciei a medicação, azitromicina e cloroquina, e estou tomando a medicação, já fui liberado, estou em casa e tomarei por mais 5 dias a medicação. Marque. Então, e portanto, e o governador e o secretário de Saúde isolados porque tiveram contato com o deputado federal Ricardo Barros, que foi confirmado com a Covid-19. E falando nesse assunto ainda, a pauta número 8 é justamente os números aqui no Paraná. Já são 73 mortes e 1.156 casos da doença. Novas mortes foram confirmadas no estado. Em Curitiba, as vítimas são 2 mulheres, uma idosa de 88 anos e uma técnica de enfermagem de 40. Além delas, um homem de 87 e outro de 55 anos de Foz do Iguaçu e de Londrina também não resistiram à Covid-19. Segundo as informações mais recentes da Secretaria de Saúde do Paraná,
682 pessoas já se recuperaram da Covid-19. 352 desses pacientes são aqui de Curitiba. 136 pessoas estão internadas para se tratar do coronavírus, sendo 80 na UTI. Com essa situação aqui no Paraná, fica da seguinte forma: Curitiba tem 404 casos da doença e 16 mortes, Ponta Grossa 11 casos, 100 mortes registradas, em Cascavel 70 pacientes e 4 mortes. E a Associação Paranaense de Enfermagem informou, portanto, que foi registrada aí no Paraná a primeira morte de uma profissional provocada pelo coronavírus. É a técnica de enfermagem que estava internada na UTI aqui de Curitiba desde o fim de março. Ela era diabética e trabalhou por 3 anos no Hospital Marcelino Champagnat. A Secretaria Estadual de Saúde lamentou a morte da técnica e o Sindicato dos Servidores Municipais de Enfermagem de Curitiba convocou a categoria para um ato neste domingo. Então, carros fizeram aí uma carreata, né? Com pisca-alerta ligado e também bandeiras brancas. Marque. E no Brasil são 189 mortes confirmadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Pois é, subiu para 4.286 número de mortes provocadas pelo corona no país, de uma forma total, são 63.600, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, os casos. Além disso, cerca de 30.150 brasileiros já se recuperaram da Covid. Tá aí, portanto, veja que os números vão aumentando, que é assustador, e que no meio dessa crise toda, a preocupação da presidência foi trocar o diretor-geral da PF, né? O Brasil agonizando economicamente, porque o comércio está fechado, porque a economia não anda, esses números assustadores de mortes pelo Covid, e o governo federal se voltou toda a sua estrutura para trocar o diretor-geral da PF. Qual era a urgência disso nesse momento, né? Já que desde agosto queria trocar, foi trocar agora. Vai entender. 7h50. Repita. 7h50. O governo estadual pretende continuar rigoroso com as medidas de isolamento social, mas deve editar o decreto estadual para reabrir shoppings, academias e igreja em breve. Pois é, muita gente quer saber quando é que vão reabrir aí esses estabelecimentos. Então, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, admitiu-se na última sexta-feira que deve rever e editar esse decreto que foi publicado em 19 de março. Segundo o governador, as mudanças devem ser feitas ainda nesta semana. Essa, pelo menos, é a expectativa. Já em relação à questão da educação, as aulas, aí o governo diz que dificilmente deve retomar as aulas ainda neste primeiro semestre. Marque. Tá, e portanto, a volta às aulas será a última coisa que vai acontecer. Quando as aulas voltarem é porque tudo voltou ao normal, né? Então é um ato muito importante a volta às aulas, porque mexe na vida de praticamente todas as famílias, né? Toda família tem alguém que está na escola ou na universidade ou estudando de alguma forma. Então a volta às aulas será a última coisa que será feita. Por isso que é difícil que volte o primeiro semestre. O que se fala é só depois do fim do inverno, né? Lá por setembro, quando chegar a primavera. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer de fato. O que é verdade é o seguinte: você tem que continuar tomando os cuidados necessários, né? Várias profissões já puderam voltar ao trabalho, ainda bem, né? Porque todo mundo estava preocupado, porque a economia tem que circular, mas isso não quer dizer que você tem que relaxar nos cuidados, pelo contrário, né? Tem que usar máscara, tem que lavar a mão, tem que, a qualquer sintoma, se auto-isolar e procurar os conselhos médicos. Isso é muito importante, até para que a situação não saia de controle aqui na cidade, em Curitiba, né? Em Cascavel, em Toledo, em Ponta Grossa, nas regiões que nos ouvem. A situação não saia de controle e que a gente não tenha que novamente endurecer a quarentena com todo mundo em casa, e daí a economia trava mais uma vez. A UFPR também suspendeu por tempo indeterminado as aulas presenciais, não é, Rafael? Pois é, o calendário da universidade está suspenso já desde 16 de março em razão da pandemia, e aí tinha previsão de retorno para 4 de maio. Só que, segundo a universidade, uma avaliação do avanço do coronavírus aqui no estado, que é feita aí por especialistas, não recomendou a volta das aulas. Então, assim fica mantida a suspensão até a próxima avaliação. A decisão é para cerca de 30 mil alunos da universidade. A federal que fechou quando não tinha nenhum caso em Curitiba, e agora sim precisa mesmo fechar e está mantendo o isolamento social aí. Vamos seguir em frente aqui, depois de falar do coronavírus, vamos seguir aqui na pauta 12. A Prefeitura de Matinhos, aqui no litoral do Paraná, decretou a reabertura do comércio e a volta do
atendimento ao público nas repartições municipais. Segundo o documento assinado pelo prefeito do município, restaurantes, lanchonetes podem atender até às 10 horas da noite. As lojas do comércio já estão funcionando das 9 da manhã até às 8 da noite. Já os atendimentos nas repartições públicas municipais, lá de Matinhos, eles voltam a funcionar a partir de hoje entre meio-dia e 6 da tarde, cumprindo medidas de segurança que foram determinadas aí para os espaços comerciais. Igrejas e templos religiosos podem abrir desde que mantenham a lotação de, no máximo, 30% da capacidade total, com a limpeza adequada e o distanciamento entre os frequentadores. E aí essa nova decisão da prefeitura também exige o uso de máscaras, vai ser obrigatório na cidade. Os moradores de Matinhos devem usar a proteção no transporte público, nas ruas e também nos locais privados, além de comércio, táxis e carros compartilhados. Casas noturnas, bares, restaurantes, pubs, assim como pousadas e hotéis, permanecem proibidos de funcionar. Também permanece proibida a utilização de parques, praças, quadras esportivas, mirantes e praias. Até o momento, Matinhos tem 2 casos de coronavírus. Pauta número 13, o Ministério Público do Paraná instaurou um inquérito civil para investigar o fechamento de 59 leitos no Hospital Universitário de Cascavel, lá no oeste do Paraná. Mark, no mês passado o hospital tinha aberto uma nova ala para tratar os pacientes com sintomas do novo coronavírus. Foram montados 10 novos leitos de unidade de terapia intensiva e 20 leitos de enfermaria. O Ministério Público informa que foi surpreendido ao saber que, para atender os casos de corona, o hospital fechou há um mês 1/3 das vagas gerais de enfermaria que recebiam aí pacientes vítimas de acidentes e que tinham outras doenças. Em nota, o hospital alega que fechou os leitos por falta de mão de obra. A Secretaria de Saúde do Paraná informou que cabe à direção do hospital remanejamento de leitos de acordo com a demanda de cada ala. O Ministério Público deu prazo de 7 dias para que 30 dos 59 leitos fechados sejam reabertos e para que em 2 semanas tudo volte a funcionar normalmente no Hospital Universitário de Cascavel. Essa notícia é surreal. É surreal que no meio de uma crise de coronavírus, Cascavel consiga fechar leitos. Dá para acreditar nisso? Não decretaram calamidade, emergência e tudo o que quiseram para poder manejar recurso para direcionar a saúde? Não venham dizer que não tem dinheiro. Isso é incompetência pura. Alô, Cascavel, o que acontece com a cidade polo do agronegócio no Brasil? Cidade rica. Vai dizer que não tem dinheiro para abrir leito no momento da crise do coronavírus? Gente, vamos acordar, gente. Parar de brigar em rede social e isso aqui sim é importante o pessoal se indignar e ir pro palco esses políticos. Isso sim. Quase 60 leitos fechados não é pouca coisa. É um absurdo. É um absurdo. Nenhuma desculpa é válida nesse caso. Nenhuma falta equipe técnica. Contrata mais, paga mais, traz de outro lugar, não sei, dá um jeito. Até porque os profissionais de saúde têm sido heróis, eles têm consciência do que fazem. Uma reportagem ontem linda, Rafaela, o pessoal dormindo no hospital. Veja o grau de consciência que eles têm da importância desse momento que a sociedade precisa deles. Não é da classe médica, da classe profissional da saúde a culpa é dos políticos. É um absurdo. É surreal essa notícia. Pauta 14. A Câmara Municipal de Curitiba analisa hoje um pedido de regime de urgência para a tramitação do projeto de lei que instituiu o regime emergencial de operação e custeio do transporte coletivo. O projeto apresentado pela Prefeitura prevê o custeio da manutenção do sistema de transporte pelo Fundo de Emergência da Prefeitura. Com 500 milhões de reais reservados do orçamento municipal, o fundo vai destinar 300 milhões para a Secretaria de Saúde e outros 200 milhões de reais empregados em contingências, como, por exemplo, o subsídio ao transporte coletivo da capital. O projeto, visto como um socorro às empresas que operam o transporte coletivo, foi apresentado após a queda de receita das empresas em razão aí da diminuição de volume de passageiros por conta do isolamento social, né? A queda foi de 70% no volume diário e aí é uma das consequências. O vereador Dalton Borba conversou com a nossa equipe. O prefeito declarou nas suas redes sociais que vai aportar até 200 milhões do fundo emergencial do município para o transporte público, para salvar o transporte público. Não vi o prefeito anunciar nenhum real para o pequeno empresário, que está à beira da morte por falta de subsídio em virtude do isolamento social. E o pior de tudo é que esse projeto o prefeito vai passar com maioria esmagadora, porque a base dele é forte na Câmara, que exerce o controle aí dos atos do Poder Executivo. Tá aí, portanto,
a palavra do vereador Dalton Borba, dizendo que a expectativa é que a prefeitura consiga aprovar aí esse projeto que mexe com a vida de uma boa parcela da população, já que é o dinheiro público e, né, trata do transporte coletivo que milhares de pessoas usam todos os dias. 7h59. Repita. 7h59. Dá tempo de alguns ouvintes ainda? Dá sim, Mark. A gente recebendo aqui várias mensagens. O Moisés falando: bom dia. As pessoas que agora defendem vorazmente Bolsonaro são essencialmente iguais às que dizem que Lula é inocente. Também, por isso... Tanto que a gente brincou aqui, né? O discurso, mas cadê as provas? Cadê as provas? Fala com um petista pra você ver o que ele vai dizer. O Lula foi condenado sem prova. É isso. Por isso eu gosto desse jornal, totalmente imparcial. Finalmente ouvi alguém que pensa desde sexta, né? Sem paixões, analisando A e B, simples e objetivo. As pessoas estão ansiosas por ler alguma coisa, alguma justificativa que as agradem e aí sai repetindo. O Gilmar também fala com a gente aqui: erro do Bolsonaro é comum nas empresas, né? Pegam aí o melhor vendedor e colocam como supervisor ou gerente de vendas. Perdem o melhor vendedor e a gerência não funciona. Também tá aqui o Johnny de Campo Largo falando com a gente: mas agora me tirem uma dúvida, os pais terão que voltar a trabalhar e quem tem filho pequeno vai deixar os filhos aonde? Com os avós? Daí não adianta de nada. É uma preocupação importante. As famílias vão ter que achar alguma maneira de resolver isso. Mas infelizmente é uma crise que nós não esperávamos, né? Cada um vai ter que achar uma solução criativa aí. Tem uma pesquisa que saiu aqui agora, só antes de ir embora, feita pela Atlas Político, que mostrou que 54% dos brasileiros seriam favoráveis a um procedimento de impeachment de Jair Bolsonaro. Pesquisa que acabou de ser divulgada da Atlas Político, que mostra que 54% dos brasileiros são favoráveis à discussão de um impeachment. Então, esse é o cenário brasileiro nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer e você fica sempre bem informado aqui na Jovem Pan. Amanhã, 7h, estaremos de volta. Isso aí, pessoal. Lembrando que hoje nós não tivemos live, né? Mas depois a gente vai postar um vídeo no nosso Instagram, no Instagram da Jovem Pan Curitiba, da Jovem Pan Ponta Grossa e da Jovem Pan Cascavel, comentando aí sobre esse assunto, a saída do Sérgio Moro. Então você vai poder acessar aí as nossas redes sociais, Instagram depois. A gente vai postar um vídeo lá com o Mark. Você que queria hoje, né, comentar vorazmente lá no nosso canal no YouTube, não pôde, vai poder comentar lá no nosso Instagram depois, tá bom? Sabe o que eu senti? Porque eu ia achar divertido. É claro. O pessoal da militância tem ido lá no meu Twitter, me xingado um monte. E eu não ligo, gente. Eu sempre falo, eu gosto do hater. O hater ajuda a gente a impulsionar a publicação. Verdade. Dá relevância. Por exemplo, a gente vai postar o vídeo. Vai dar um catatal de visualizações e um monte de comentários. Pode comentar. Muito obrigado. Exato, porque o algoritmo daí entende que você é relevante e joga pra cima. Então, haters, por favor, vão lá e comentem. Pode me xingar. Acharam foto minha em rede social, fizeram um vídeo. Nossa, teve isso? Teve. O pessoal da militância é forte. Gente, amo todos vocês. Um beijo no seu coração. Olha. Eu tenho material de sobra, ainda bem que não é comigo. Que momento. Gente, sabe aquela brincadeira que fala? Se querem falar mal de mim, me chamem. Sei coisas horríveis a meu respeito também. Isso, vamos juntos. Bom, temos que ir embora. A gente não tá esquecendo de nada, né, Mark? Nem abraço, nem parabéns, nada, né? É normal. Normal, né? Não estamos esquecendo de nada. Não, pra não ser. Tem uma moça em Cascavel fazendo aniversário, um beijo. Tem a moça de Cascavel que a gente precisa mandar um abraço pra ela. Você quer mandar um abraço pra ela? Ela merece? Você acha que ela merece? Você que decide. Você é o chefe. Ela merece, né? Não, vamos dar um abraço. Parabéns aí pra ela, Camila Buff. Está ficando mais velhinha agora, né? Já tava meio velhinha, agora tá mais velhinha ainda. Mas um grande abraço, a gente gosta muito de você, Camila. Você sabe que tem um carinho especial no coração da gente. Tava desde a semana passada lembrando que hoje é aniversário dela. Agora, gente, manda um abraço grande pra você, Camila. A nossa grande parceira lá de Cascavel, diretora da Jovem Pan Cascavel. Um abraço, sempre obrigado pelo apoio a este Rádio Jornal. Tchau, vambora, gente. Tudo de bom e que Deus nos ajude nessa segunda-feira. De segunda a sexta, às 7h, Jornal da Manhã. Paraná.